Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos nos inspirar hoje, propósitos inspiradores. Sejam bem-vindos, vão mandando um aviãozinho aí. Quem vai chegando, convidem as pessoas para participar aqui com a gente. Propósitos inspiradores. Estou aqui fixando o comentário aqui para nós. Vamos convidando as pessoas para participar. Hoje vai ter um papo muito legal aqui com a Camila Bianca, que já está aí, já vou chamá-la. Muito bem, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite. Hoje a gente vai ter um papo bem legal, gente, com a Camila Bianca, criadora do Mulheres em Transição. A gente vai conversar, ter uma conversa bem legal sobre como é que foi a criação do Mulheres em Transição, todo o processo, falar sobre propósito, sobre o feminino. Vai ser uma live muito legal. Então convidem aí quem vocês quiserem para participar. Eu já vou chamar a Camila. A Camila é consteladora, ela é especialista em desenvolvimento humano, e vocês vão ver como é que foi o processo aí de descoberta dela do propósito. Então vai ser um bate-papo aí bem gostoso. Eu tô vendo aqui o pessoal comentando, então, gente, vai ser muito legal. Eu vou chamar já a Camila para participar aqui com a gente. Deixa eu só achar ela aqui. Chamando ela aqui para participar com a gente. Oiê! Oiê, oi Camila, tudo bem? Tudo? Estão me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Gente, avisem aí se vocês estão ouvindo a gente bem, como é que tá o áudio aí para vocês. Quem quiser, inclusive, fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós vamos vendo aqui, respondendo ao longo da live. Hoje nós vamos falar aí sobre propósito, né? Nessa nossa série de lives dos propósitos inspiradores. Então, um prazer fazer essa série, inclusive para contar aí várias histórias muito legais dos propósitos florescendo, criando, né? Dando vida e influenciando aí tantas pessoas, mudando a vida de tantas pessoas. Então, esse é o intuito dessa série de lives. E hoje vai ser com certeza uma conversa com a Camila muito que eu, que eu tenho, estou muito feliz de apresentar aqui vocês a ela, apresentar esse projeto lindo que está cada vez mais ganhando vida, né? E enfim, eu quero que você conte aí
Camila, para nós, como é que foi esse processo? Contar primeiro que você se apresente aí para o pessoal te conhecer. Quem quiser aí já vai seguindo aí o perfil do Mulheres em Transição, que está muito lindo esse projeto mesmo. Enfim, eu quero que você conte aí para nós sobre propósito. Bora lá. Bom, na verdade, eu queria começar manifestando minha gratidão a você por inúmeros motivos, assim, né? Sempre fui no bastidor aqui, eu já até contei num outro vídeo, assim, sempre fui muito fã da Paty. Então, para mim é um presente estar aqui hoje. Eu era seguidora da Paty, depois eu virei aluna da Paty, passei por vários processos junto com ela, assim. Eu passei toda essa pandemia, estou passando toda essa pandemia colada na Paty, assim, então Uhum. para mim foi muito Estamos juntas, importante. né? Foi muito importante, assim, foi um processo realmente de despertar incrível. Não consigo imaginar como teria sido se a gente não tivesse aí cruzado os nossos caminhos nesse momento, porque para mim realmente foi um divisor de águas, né? Então, toda a minha gratidão a você. Na constelação a gente fala, né, do equilíbrio nas trocas, né? Uhum. E que tem trocas que não são iguais, né? E eu acho que quando a gente está falando de aprendizado, assim, eu só posso manifestar minha gratidão, porque eu jamais vou poder devolver tudo que você contribuiu comigo, assim, na minha formação. Então, primeiramente, gratidão por tudo. Já está retribuindo, servindo a vida, né? Nós, como consteladoras que servimos a vida, você já está com certeza servindo a vida com o teu propósito em ação para o mundo, com esse projeto incrível e que está nascendo, né? Então, hoje a gente vai falar aí de um pouquinho de gestação, um pouquinho de nascimento, que eu acho que tem tudo a ver com a vibe aí da nossa live de hoje e sobre esse espírito aí do feminino, dando, né, que tem essa capacidade de linda aí de gerar da luz à vida, numa nova vida, um novo projeto. E É, eu me sinto parte também desse projeto, tenho muito orgulho do que está nascendo aí através de você. você é muito parte dele. É, na verdade, assim, se eu começar a pensar em propósito, né, que é o tema nosso hoje, assim, ele está muito alinhado com a minha essência. Então, eu acho que não existe eu e o meu propósito, assim. Existe eu com propósito, assim, né? Então, tá muito intrínseco, assim, é muito profundo, né? É tão intrínseco, assim, a minha verdade, assim, a minha essência, que hoje eu sei que meu propósito não é só profissional, assim, né? Eu tenho a oportunidade de viver ele dentro da minha casa, com os meus filhos, com o que está sendo Uhum, gestado junto com mulheres em transição. Então, tem uhum, um projeto nascendo e tem um bebê sendo gestado, assim. Então, eu acho que hoje, o meu propósito, eu consegui desmistificar essa coisa de que ele está fora. Ele não está fora, assim, ele está dentro, né? Quando eu vou na uhum, padaria, quando eu estou em casa, assim, em todos os lugares. Então, acho que esse para mim, foi o grande despertar. A gente ouve uhum. muito, né, falar sobre propósito, um monte de ferramenta, mas eu acho que a forma como eu encontrei o meu, assim, ela foi tão gostosa, assim, foi tão leve, tão sutil, assim, que realmente está muito conectado com a minha essência. É isso que é legal compartilhar aí com as pessoas que estão assistindo a gente, né? De como é que foi para você essa reconexão aí com o teu propósito? Como é que estava antes disso e como é que foi depois nesse processo? Porque é um processo, né? Um processo que tem a ver aí com autoconhecimento bem profundo, com uma limpeza de várias coisas, né? Da vida, várias amarras. Então, queria que você contasse um pouquinho do processo e depois do propósito em si, da reconexão, como é que foi aí a mudança. Uhum. Paty, eu me considero uma buscadora, assim, de conhecimento, e eu vejo que isso não é... Hoje eu consigo olhar para trás, assim, eu tenho 36 anos, e vejo que a vida inteira eu busquei.
eu fui uma buscadora, assim, né? Uma curiosa que queria saber o que acontecia além daquilo que era o óbvio, assim, né? Eu acho que eu diria hoje, assim, claramente, né? Qual é meu propósito, assim. Primeiramente, compartilhar meu conhecimento, assim, com outras pessoas que também estão buscando. Hoje eu digo que eu não quero convencer de nada, ninguém de nada, assim, eu quero que o universo traga para mim as pessoas certas, assim, as pessoas que estão conectadas, que Uhum. estão buscando também, né? E que estão buscando assim, esse movimento de cura pessoal, de despertar, de se conhecer. Muito relacionado hoje com esse universo feminino, eu demorei bastante tempo aí para entender que meu lugar de fala era junto com mulheres, né? Uhum. Então eu acho que eu amo ouvir as histórias das pessoas. Então, quando eu penso hoje, tipo, em tudo, assim, na constelação, em todo esse movimento, está muito ligado com a história de vida das pessoas, né? Então, de que Uhum. forma eu podia contribuir com as pessoas nesse processo de despertar, né? Delas se reconectarem com a sua essência. A gente vive muito no piloto automático. Então, para mim, assim, foi sempre um processo de desconstrução, assim, de ir tirando realmente Uhum. essas camadas para poder e chegando no que era essencial, assim, no que era simples, né? Sim. Então, hoje eu tenho o meu processo de autoconhecimento, assim, de conexão com o propósito, muito mais lapidado do que o que ele era antes, né? Uhum. Então, eu acho que eu sou uma mulher em construção. Eu tenho um projeto que fala Mulheres em Transição, e eu diria que eu também sou uma delas, assim, né? Eu não tenho fórmula perfeita, porque eu também estou nesse processo, né? De Uhum. aprendizado, de construção, de desconstrução, né? Uhum. Eu queria que você E contasse um essas. pouquinho desse teu processo de transição, como é que foi, né? Porque o propósito acabou juntando com essa transição, com esse teu momento, né? Então, compartilhar um pouquinho como é que foi isso para você. Eu fiz uma linha do tempo, assim, pensando hoje no nosso encontro, né? Eu falei, fiquei pensando assim, como foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre propósito, né? E me lembrei que foi lá em 2013, assim. Em 2013 eu estava no corporativo, eu era consultora de RH numa multinacional, trabalhava diretamente ali com vários executivos, e eu me lembro que eu fui participar de um evento grande, assim, um evento gigante de RH, 2013. E eu me lembro que ali já tinha um movimento, assim, de falar sobre propósito, que era muito, assim, hoje a gente já ouve falar com mais naturalidade, está mais no nosso dia a dia. Mas naquela época, não. E aí a discussão lá naquele evento era que antes da gente olhar para a missão, visão, valores das empresas, a gente tinha que olhar para propósito. E eu me Uhum. lembro que eu voltei assim super inspirada, né, daquele evento. Eu falei, gente, é isso! A gente tem que olhar para o propósito, né? E eu acho que eu infernizei a vida de um monte de gente, assim, porque daí eu comecei a questionar todos os projetos. O que tinha de projeto eu questionava, falava, mas qual é o propósito, né? Uhum. Então, primeiro, essa questão do propósito, ela veio para mim muito alinhada com a minha vida corporativa, assim, com o mundo profissional. E eu atormentava todo mundo, assim. Então, tudo para mim tinha que ter propósito. Qual era o propósito do projeto? Qual era o propósito do evento? Qual era o Uhum. propósito do curso que a gente ia fazer? Enfim. E aí, em 2014, eu fui fazer minha formação de coach. Não tinha esse movimento como tem hoje, assim. Coach era uma coisa bem nova ainda no Brasil, né? E fui fazer minha formação e aí eu provei do meu próprio veneno. Porque foi a primeira vez. E durante o curso era assim, era mega intenso. A gente ficava, sei lá, 8 dias no processo de formação de coaching. Assim, era muito profundo, além de hora online e tal. E aí tinha essa dinâmica da gente refletir o propósito. Aí eu falei, gente, tô provando do meu veneno, né? Porque eu enchi o saco de todo mundo no Uhum. corporativo e agora eu tenho que olhar para o meu propósito, assim. Não é só a razão de existir das empresas, assim, qual é a minha razão de existir, né? E aí ali começou aquele processo de reflexão, assim, eu lembro que lá saiu uma primeira versão, eu até achei essa semana, estava fuçando o meu material antigo aqui, e achei o que eu tinha escrito na época sobre propósito. E era assim, eu até pus uma colinha aqui para não esquecer, né, que eu escrevi que meu propósito era ajudar as pessoas nos seus processos de desenvolvimento a partir da minha habilidade de comunicação. E olha que incrível, assim, né, porque tanto tempo depois, assim,
Eu vejo Uhum. que como realmente foi um primeiro contato, né? Que eu Uhum. tive com essa verdade minha, assim. E aí, enfim, depois disso eu passei por muitos momentos de transição, assim, muito. Saí da empresa que eu trabalhava, uma multinacional incrível, assim, mas eu realmente entendi que meu ciclo tinha acabado, então mudei de empresa. Depois eu fui para uma empresa nova, tive uma saída que não foi muito legal, assim, que mexeu muito comigo. Engravidei, a maternidade, você falou de maternidade de gestação, e eu tô justamente essa semana, assim, bem conectada com isso, né? Muito, assim, acho que a semana me Uhum. puxou realmente para a gravidez, para essas reflexões de maternidade, de gestação. Uhum. E aí a gestação também foi uma coisa que me tirou muito do meu centro, assim. Primeiro filho mexeu demais comigo, então foi um momento assim de realmente me conectar com muitas dores, assim, com muitas questões internas. Teve um processo de divórcio depois, a minha retomada para o corporativo. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Tive um momento de refletir propósito, um momento de desconstrução de tudo aquilo que eu estava vivendo, assim, Uhum. dentro do corporativo, na minha vida familiar. Enfim, passei por todas essas fases aí, todos esses ciclos de transição. Foi aí que eu conheci a constelação familiar. E primeiro eu fui uma usuária da constelação familiar, assim. E a Cris Cunha foi uma pessoa também muito importante para mim nesse processo todo, assim, de autoconhecimento. E depois disso, assim, depois desse meu processo de me reconstruir, depois de tanta mudança na minha vida, agora, em 2019, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Eu achei que era realmente o momento. Saí com muita gratidão do corporativo. Então, eu acho que foi muito importante esse meu momento de voltar, porque eu tive a oportunidade de me reconectar com valores muito legais, assim, tipo, reencontrei pessoas incríveis. Então, foi muito bom para mim. Mas aí começou de novo. Falei, mas meu Deus, qual é o meu propósito de vida? Afinal de contas, tá faltando alguma coisa. Eu tinha sempre essa sensação de que Uhum. ainda estava faltando alguma coisa. E aí foi quando eu comecei com você o programa, o Você Agora. Uhum. E aí conheci a ferramenta, né? O Purpose Mind Game, o jogo, assim, que foi assim, divisor de águas. Teve todo um processo, obviamente, assim, né? Não foi só o jogo, assim, acho que teve Uhum. toda uma caminhada que foi fazendo com que eu me reconectasse com tudo isso, assim. Uhum. Mas o jogo, assim, ele me trouxe uma clareza, assim, uma consciência do meu propósito, assim, de que propósito não muda. Então, aquilo que eu escrevi lá em 2014 ainda estava muito dentro de mim. Mas Uhum. eu tive a oportunidade no jogo, assim, de lapidar, de Uhum. entender melhor, assim, tipo, afinal de contas, qual é o caminho que eu vou seguir, assim. Então, eu acho que o propósito para mim, entender qual é o meu propósito, me trouxe esse norte. Uhum. Ele me Ele colocou em traz mais flow, assim, clareza, né? né? Muita. Eu me lembro de você me falando, assim, porque no primeiro momento não foi gostosinho, não, assim. Eu me lembro que eu saí do jogo, eu falei, eu sabia o que era para eu fazer minha vida inteira. Eu fiquei acho que uma semana assim, meio deprê. Eu falei, gente, eu sabia a vida inteira, desde sempre, assim. Por que, que eu me desconectei tanto? Por que, que eu fui por um caminho tão diferente? Assim, o que, que aconteceu comigo? Onde eu me perdi, assim. Então veio muito um pouco desse movimento de, não sei se eu posso chamar de culpa, assim, mas de falar, putz, quanto tempo, né? Eu perdi, assim, quanta coisa. Eu já sabia qual era o meu caminho, assim, por que, que eu me desviei tanto, né? E aí, com calma, né? Assim, com muito mindfulness, muita respiração, assim, Depois muita do primeiro conexão. susto, né? Depois do primeiro susto, aí a gente percebe assim que com certeza ele não teria tanta força se não fosse todo esse caminho, inclusive essas transições, né? Que eu acho que é na tua história é algo tão importante, essas transições, vários momentos que você passou por por várias histórias, por várias pessoas, várias áreas, e isso faz com que você possa ajudar agora mais pessoas a passar por um processo de transição, porque você sabe, você já percorreu esse caminho, então é muito mais a experiência, né, desse processo, desse lugar. Então, é muito mais, você tem muito mais recurso, né?
Eu acho que o respirar depois disso, assim, desse desconforto que me causou, assim, foi muito importante, porque aí eu pude olhar, porque teve um momento de dor mesmo, assim, de falar, meu Deus, quanto tempo passou, mas também um processo de começar a acolher tudo isso, assim, né? Porque tudo foi importante e tudo fez parte, né? Eu não conseguiria dizer tudo isso que eu estou dizendo agora, eu não conseguiria fazer nascer um projeto, eu não conseguiria me conectar com o meu propósito se eu realmente não tivesse passado por tudo isso, assim, né? Então, hoje eu vejo assim, eu realmente tinha que ter ido para o corporativo no tempo que eu fui, eu realmente tinha que ter trabalhado com desenvolvimento humano, com as pessoas que eu trabalhei com gestão de mudança organizacional, assim, e para mim foi realmente, me ajudou muito, eu tive uma líder incrível, assim, que me ajudou muito nesse olhar de pensamento estruturado, de pensar em comunicação, de conseguir, assim, teve muita coisa incrível no corporativo, assim. Por mais que eu tivesse sempre essa sensação de que eu estava no lugar errado, não é que eu tava, talvez, tipo, eu não, realmente não estava no lugar errado, eu estava no lugar onde eu tinha que estar. Eu tinha que passar por isso, assim, então, eu acho que depois que eu consegui, assim, digerir esse contato, esse recontato aí, né, esse momento que eu me reconectei com o meu propósito, eu acho que foi importante para eu conseguir acolher o meu passado, assim, de olhar e falar, tá tudo bem, assim. Tudo fez parte, assim. Tudo foi importante para que eu Isso. chegasse até aqui, assim. E eu me lembro até de você me falando depois disso. Agora, calma, porque pode ser que você queira sair que nem uma desesperada, assim, fazendo tudo Isso. para correr contra o tempo, assim. Aí hoje eu Eu sempre digo isso porque eu passei por isso. Então, por isso que é importante as nossas experiências, né, para a gente poder apoiar, porque realmente quando eu me reconectei com um propósito, eu saí correndo e não precisa, né? A gente tá, como você falou, um processo em construção. Então a gente precisa respirar e fazer, estar presente, seguir um passo de cada vez e construir, né? Ter uma disciplina nessa construção. e teve muita reconexão com o meu feminino também. Muita, assim. Muita. Ainda estou passando por esse processo, assim. Acho que ele vai Uhum, até o meu último dia de vida, assim, de entender que, por exemplo, uma percepção que eu tive, assim, eu me apaixonei pelo curso de coaching quando eu fiz lá em 2014, assim, foi incrível, deu muito significado para minha vida, mas hoje eu vejo que aquele modelo lá que eu aprendi, ele já não cabe no meu modelo hoje, assim, quando eu penso na minha realidade como mulher, como mãe, como esposa, assim, tipo, ele já não, aquele formato de atendimento, ele já não me cabia mais. E uhum, aí, assim, me conectar com o meu propósito fez eu revisitar tudo isso, assim. A forma como eu atendia, a forma como eu ia atender, as ferramentas que eu ia usar. Essa coisa de entender que a gente é cíclica, que a mulher é diferente do homem. Então, uhum, assim, algumas ferramentas do coaching, hoje eu tenho essa percepção, assim, elas são muito masculinas, assim, é muito voltada para a força masculina, né? Para os uhum, valores masculinos. Então, como que eu ia redesenhar tudo isso, assim? Como que eu ia fazer um atendimento que fosse mais orgânico? Então, entender também, assim, os movimentos de constelação familiar, meu papel como mulher, meu papel na família, tudo isso, assim, tipo, foi fazendo conexão com o meu propósito, assim. Eu fui entendendo que meu universo feminino era diferente, né? Que tudo aquilo que eu tinha vivido, assim, era diferente. Não tinha como eu continuar replicando aquele mesmo modelo, assim. Então, foi todo um processo de reconstrução, assim, e que realmente exige muita paciência, né? uhum. Muita paciência, né? Sim, sim. Muito, É muito como uma processo de gestação respirar. mesmo, né? Não dá para gestar em um mês. É um processo, né? Ele leva um tempo para, né? É todo um novo que nasce, né? Então é um processo mesmo. Isso é uma reconexão com a própria natureza e faz parte. Uhum. Esse é um resgate da natureza. Faz parte do processo de transição, faz parte dessa reconexão do novo, né? Do renascimento. Então isso que é muito legal. E pegando teu gancho, essa questão aí entre masculino e feminino,
eu vejo que como a gente está nesse processo de transição das coisas, dos modelos masculinos que nós aprendemos em várias estruturas, para um movimento de inclusão do feminino. E não que a gente vá agora anular o masculino, não. Eu acho que com gratidão, né, usando aí a sabedoria das constelações sistêmicas, com gratidão a tudo que foi construído, tudo que nos trouxe até aqui, mas incluindo o feminino e fazendo isso de forma muito integrada. Então, até pegando gancho sobre isso, eu quero apresentar aí para quem não conhece esse livro, que é o Liderança Shakti, que esse livro fala sobre esse movimento da liderança Shakti, que é o equilíbrio entre feminino e masculino nos negócios. Isso tem tudo a ver com esse processo, né? Quando a gente fala de fazer um processo aí para o olhar para o ciclo feminino, tem a ver com esse respeito, para não usar modelos que são tão masculinos, adequar isso a cada um, e isso sim, aí sim a gente juntar e unir as forças entre entre esses dois lados, né? Eu inclusive, eu acho muito interessante aí para quem quiser conhecer, e eu quero só dizer aqui essa proposta, e eu vou pegar o gancho com o propósito, falando dessa visão do livro, que eu acho que é muito interessante, tem a ver com o que a gente está falando. O livro fala o seguinte: muitas pessoas, tanto homens como mulheres, compraram uma noção de liderança que enfatiza exclusivamente qualidades masculinas, hierárquicas, militaristas. O resultado dessa mentalidade pode ser corrupção, degradação ambiental, quebra social, estresse, depressão e uma série de outros problemas. Por meio de exercícios simples e inspiradores, os autores mostram como acessar a energia infinita de liderar com todo o seu ser, ou seja, incluindo e integrando aí o lado feminino e masculino. E atuam a partir de uma consciência de cuidar da vida, da criatividade. Tá pausado, né? Oi, tá me ouvindo? Pausou, voltou. Para mim, voltou. Voltou? Uhum. Então, estava falando do livro, então o livro fala dessa questão aí da criatividade e sustentabilidade no cuidar da vida, alcançando o autoconhecimento e estar a serviço do mundo. E sobre o propósito, o livro fala o seguinte: um insight profundo da sabedoria, que é viver seu propósito, é o seu mais profundo prazer e felicidade. O seu propósito não é alcançar alguma coisa maçante, onerosa ou assustadora que você tem que fazer. Não é simplesmente um dever, é na verdade o maior prazer. E quando você descobre o propósito, você encontra um caminho para a felicidade. Você pode vivê-lo dia após dia e ele vai energizá-lo continuamente em vez de esgotá-lo. Sabe que eu coloquei um post-it aqui? Acho que a Su falou que travou. Não sei se voltou já para o pessoal. Para mim voltou aqui. Para mim voltou. Coloquei até para eu lembrar aqui de falar assim, né? Que eu tenho estudado bastante assim sobre capitalismo consciente, sobre os valores femininos na economia, sobre a potência feminina nos negócios, assim. E hoje eu vejo assim que eu não consigo mais separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Para mim não faz sentido, assim, não faz sentido, não há equilíbrio assim quando a gente tem esses dois universos muito separados, assim, né? Então hoje eu digo assim, eu fiz do meu hobby o meu trabalho. Obviamente, assim, eu já ouvi pessoas falando assim, mas isso é um pouco intangível para muitas pessoas, assim. Eu não acredito que seja intangível, eu acho que é tangível sim, mas tem todo um processo, não é do dia para a noite, né? A gente tem que realmente entrar nesse processo de desconstrução para construir aquilo que a gente acredita. Eu precisei entender qual era o momento de fazer a minha transição de carreira, mas assim,
hoje eu tenho essa consciência de que não tem como a gente viver esses dois universos separados, assim, de vida pessoal com vida profissional. Até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do nosso trabalho. Então, assim, se não fizer sentido, não é sustentável, né? Eu acredito que não é um modelo sustentável. O E tem propósito é estudado. quem nós somos, né? 24 horas, não é uma coisa só trabalho. É sobre nós, sobre a vida. E assim, quando eu digo isso, eu me lembro que eu, durante todo esse meu processo, assim, de mergulhar fundo dentro de mim, assim, de me conectar com todas as minhas sombras, assim, né, e acolhê-las, porque hoje eu digo, assim, eu vejo um monte de curso, assim, como eliminar seu sabotador. Eu não acredito que a gente elimina sabotador, assim. Não tem como. Ele fez parte da nossa vida até hoje, assim, até o momento que a gente toma consciência. Então, como que a gente exclui, né? Então, eu acredito num modelo diferente, no modelo da gente entender e acolher e encontrando formas de lidar, assim, porque todas as vezes que eu fui nessa linha de excluir algo da minha vida, assim, aquilo persistiu, assim, me causou muito mais dor. Então, Inclusive eu um grande também. aprendizado aí das constelações, essa questão da integração, né? Que quando a gente exclui algo, a gente gera um desequilíbrio. E quando a gente integra, realmente a gente passa a aprender a lidar. E a gente se sente mais inteira, né? E o meu processo, assim, meu propósito está muito alinhado realmente com a minha vida, com a minha experiência de vida, assim, com as minhas dores. E eu venho de uma família de mulheres muito fortes, assim. Não sei se tem alguém da minha família aí, mas são mulheres incríveis, assim, mulheres batalhadoras, mas que também carregaram o piano, assim, tipo um peso, sabe? Sozinhas, assim, né? Então, teve todo um processo de desconstrução para mim, assim, de olhar para o meu feminino, de acolher a minha feminilidade, mas de também aprender a respeitar o masculino. De entender que o masculino também fazia parte, assim, não existe eu estar aqui sem ter existido essas duas forças, assim, né? O masculino e o feminino, independente como foi a história. Independente de como foi. Então, esse, para mim, assim, foi um processo de cura muito profundo, assim, e de como eu vi, como eu estava absorvendo, assim, no meu próprio corpo, muitas dores das minhas ancestrais, assim, de mulheres que vieram antes. Então, para mim, assim, é um processo intenso, assim, de me reconhecer feminina, de me reconhecer mulher, e ao mesmo tempo, tipo, respeitar esse universo masculino, porque a gente não existe, né? Um Isso. sem o outro, assim. E hoje eu Tem vejo um, como o meu propósito, ele tá muito ligado realmente com as minhas dores, assim. Com as minhas curas, né? e isso a gente vê também nesse conhecimento aqui no, a partir do liderança Shakti, que é essa questão de olhar para o feminino e para o masculino que existe dentro de nós de forma equilibrada, né? Porque às vezes, em função desse aprendizado, dessa ancestralidade, a gente aprende a olhar tanto para o feminino como para o masculino de forma distorcida, em Uhum. excesso, não em equilíbrio, né? E aí, quando a gente faz esse alinhamento, isso traz muita força, né? E traz, ao mesmo tempo, a gente aprende a consciência de que a gente não precisa mais pagar um preço tão alto, né? Assim como aquelas que vieram, aquelas e aqueles que vieram antes. Pode ser mais leve Uhum. a jornada, né? Eu me lembro da gente num dos nossos encontros, assim, falando que a gente sabe quando a gente está no lugar certo, quando a gente descansa no nosso papel, né? Então, até a Uhum. chorar eu aprendi a chorar, aprendi a ser vulnerável e tudo bem. Claro que tem momentos que eu tô ali firme, dura, né? Porque faz parte da minha essência, a coisa do controle, assim, tipo, foi muito questão de sobrevivência para mim. Hoje eu entendo, assim, Uhum. para sobreviver a muitas coisas, eu precisei ali, em um determinado momento, ser muito mais masculina, assim, assumir muito mais essa postura do controle. Então, até isso para mim foi um aprendizado, assim, de que eu posso chorar, de que eu posso ser Uhum. vulnerável, de que eu posso ser Uhum. frágil, de que eu posso pedir colo, assim. Então, tudo isso é um processo de desconstrução, né, de quem a gente
acreditava que era, assim, né? E como isso pode ser mais leve, né? E realmente é um resgate da natureza genuína, né? É. E eu falo sempre, assim, né, que mulheres em trans, com todo o respeito que eu tenho aos movimentos feministas, porque eles têm sua razão de existir, assim, mas mulheres em transição não é um movimento feminista. É um movimento de equilíbrio, assim, de buscar essa equidade dos valores, assim, né? De trazer de volta, assim, essa coisa um pouco matriarcal, assim, né? Desse resgate, assim, dos valores da mulher, da importância da mulher na sociedade, assim. Mas eu acho que parte muito da gente quanto mulher. A gente tem muita... Eu acho que eu tive muita expectativa há muito tempo de que o outro reconhecesse esse valor, mas nem eu reconhecia esse valor feminino em mim. Uhum. Então, também, assim, eu preciso me reconhecer como uma mulher, tipo, quais são os meus valores e a importância dos meus valores, assim, de que forma eu posso contribuir. Então, teve todo esse meu movimento de reconexão com tudo isso, assim, né? A partir disso, queria que você contasse assim, como é que ficou o teu propósito depois desse nosso processo e, e como é que foi aí desse propósito para o surgimento do projeto do Mulheres em Transição e queria que você contasse um pouco aí do que é, como é que é exatamente o Mulheres em Transição, como é que ele está sendo aí gestado, gerado, conta um pouquinho aí para quem está assistindo a gente. O Paty, eu acho que o que mais me chamou, o que mais me despertou, assim, porque como uma buscadora, eu sempre tô querendo mais. Então, por mim, eu passava o resto da minha vida estudando, assim, sabe? Eu não tenho limites para estudar. E pelo fato de eu não ter limites, assim, nessa coisa de buscar, eu sempre achava que estava me faltando algo. Então, para eu começar, tipo, para eu empreender, para eu começar meu negócio, ainda falta isso, falta aquilo. Então, eu estava sempre nessa busca. E eu acho que quando eu me conectei realmente com o meu propósito, eu percebi o seguinte, que quando eu despertei, o que me despertou foi muito simples. Então eu já tinha recurso suficiente para começar assim, eu tinha mais do que o suficiente, porque Uhum. eu estava falando de pessoas e estava falando de mim, assim, em primeiro lugar, que precisavam de um primeiro despertar, assim. Não é assim, eu já tinha percorrido todo um caminho, mas aí eu comecei a lembrar lá do início da minha jornada, assim, como foi o meu processo de despertar. E para esse processo inicial, assim, eu já tinha recurso suficiente para começar. Então, entender isso, que o meu propósito estava também relacionado com ajudar as pessoas nesse processo inicial, foi o que me trouxe, assim, tipo, a segurança de falar, pode começar, vai que você já tem os recursos suficientes, assim. Porque buscar, eu vou continuar buscando para sempre, mas eu tinha que iniciar. E que Então, eu acho geralmente que essa é uma primeira pergunta, né, que as pessoas têm. Por onde eu começo? O que eu faço, né? Para onde começa a ver tudo isso? eu tinha essa sensação de escassez o tempo todo. E aí, quando eu decidi começar, que eu sentei, que eu peguei meu computador, eu falei, gente, eu tenho muita coisa. Muita E coisa. agora eu tenho o contrário, eu tenho a sensação de que eu tenho muito recurso. Tem que até Muito. Tipo, então, escolher. exatamente, eu tô nesse momento de escolher, assim, o que dá para eu começar, o que já dá para eu fazer, o que pode esperar. Então, eu acho que isso está muito alinhado, estava muito alinhado com o meu propósito. E aí, falando de Ó, mulheres em inclusive temos transição, buscadores aqui, buscadores também se identificando com a tua história aqui. Pessoas estão sempre buscando, que bom. a gente atrai, né? Semelhante atrai semelhante. Então, eu acredito que tem muitas buscadoras aí Isso, ouvindo a gente. hashtag tamo juntos. Então, assim, dói, viu, gente? Dói, o processo é dolorido. Não tem romantismo. E aí, assim, o que eu tinha até, por essa questão, até por esse processo de cura com o meu feminino, eu tinha uma resistência com tudo que era para mulher, assim. Eu achava que, ai meu Deus, pelo amor de Deus, vai começar esse negócio de coisa para mulher. E aí eu despertei e falei assim, gente, qual é o meu lugar de fala? Qual é o meu lugar de fala? É como mulher. Assim, é como profissional, é como mãe, é como as dores que as mulheres passam. Então, assim, eu tenho que ir pelo caminho daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei. Eu não posso falar daquilo que eu não vivenciei, assim.
Inclusive, E aí você quando está grávida nesse momento, então você está realmente passando pelo processo aí de gestação né, do teu filho, do teu projeto, tudo ao mesmo tempo, né? tudo ao mesmo tempo. E foi a maternidade que me despertou. Foi a maternidade que, num primeiro momento, assim, me desconstruiu. Eu perdi completamente as mães que estão aí. Elas acho que vão me entender, assim, uma boa parte delas, porque o primeiro filho me tirou completamente a identidade, assim, de tudo que eu era, parece que ficou um oco, assim. Eu falei assim, meu Deus, o que eu sou agora, assim? O que eu sobrei? Eu, cadê eu, assim, tipo, sentia saudade de mim. Eu falava, meu Deus, mas cadê a Camila? Assim, o que restou dessa Camila? Então, hoje, assim, que o Heitor é um presente para mim, assim, essa segunda gravidez é um presente, porque eu estou podendo viver uma experiência completamente diferente. A minha relação com o meu filho hoje, de 4 anos, é totalmente ressignificada, assim, eu tenho um olhar completamente diferente para ele. Então, realmente tudo é um processo de gestação, né? Então, assim, por que mulheres em transição? Porque eu passei por vários momentos de transição como mulher. E eu não posso. Eu acho que os processos de transição para o homem são diferentes do que é para a Uhum, mulher, assim, né? sim, As aspirações são diferentes, assim, os momentos são uhum, diferentes. sim, Então, qual é o meu lugar de fala? Por que mulheres em transição? Porque eu sou mulher, porque eu vivi as dores que as mulheres vivem, assim, né? Viveram, vivem. Então, aí eu entendi que realmente esse era o meu caminho, assim, era o meu lugar de fala. Então, uma das ferramentas que eu uso é a constelação familiar, que foi a minha principal ferramenta de transição, assim, no primeiro momento, que me ajudou muito. Uma outra foi eu remodelar todo esse processo meu de atendimento, como mentora, como coach. Então, hoje eu tenho um programa que chama Ciclo Despertar, que é justamente trazer essas pinceladas iniciais, assim, de como a pessoa se conecta, de como ela se conhece, de quais são os principais uhum, sabotadores dela, de quais são os emaranhados familiares, de qual é o propósito. E aí, muito uhum. inspirada na Paty e muito inspirada assim no meu processo, eu também fui fazer a formação do Purpose Mining Game, do jogo, né, do propósito, também faz parte aí desse ciclo despertar. E um final ajudando aí, tipo, como é que a gente organiza tudo isso, assim, porque mexeu em tudo, né? Mexeu no passado, mexeu no Uhum, presente, mexeu no sim. futuro. Como é que eu me organizo com isso, assim? Quais são os próximos passos? Então, além da constelação familiar, Mulheres em Transição tem esse programa, que é o Ciclo Despertar, que é um bebê, assim, já tá rolando, assim, mas a ideia é que eu consiga colocá-lo numa plataforma online, então, assim, respeitando hoje o meu tempo, respeitando o meu corpo, respeitando a minha família, eu estou construindo tudo isso para que depois ele vire um programa online. Mas enquanto não é um programa online, é um programa disponível para quem quiser contratar, né? É um programa de Uhum, mentoria que a gente tem um encontro semanal. uhum. E futuramente aí, muito em breve, o Purpose Mind Game também como uma ferramenta para ajudar as pessoas a encontrarem o propósito. E foi Legal. O isso, pessoal assim, eu está acho que perguntando mulheres. o que que é o Purpose Mining Game. Eu quero aproveitar o gancho aqui para explicar. O Purpose Mining Game, ou o jogo do propósito, ele é um jogo de tabuleiro em que a gente faz um resgate de aspectos da nossa essência. Então, ele é um jogo bem profundo de autoconhecimento. Então, a gente vai resgatando várias coisas ao longo do jogo, através de perguntas, através de vários aspectos aí sobre comportamentos, dores, competências, sobre o eu. E aí, a partir disso, a gente constrói um mapa e a partir desse mapa, a gente aí sim a gente se reconecta com o nosso propósito e ele se transforma numa frase aí que nos dá é, foco, empoderamento, nos dá clareza sobre aquilo que é o nosso propósito e não só na parte profissional, mas na vida, né? Para a vida. Por Uhum, isso que o grande chamada aí do jogo busque o seu propósito, ache sua vida. Tem tudo a ver com isso mesmo. O jogo, até quero aproveitar também já dizer aqui,
Eu tenho a certificação do jogo, faço o jogo hoje tanto em turmas abertas como dentro do meu programa de mentoria, que é o programa Você Agora, que a Camila participou, e agora a Camila está sendo certificada aí para também fazer parte aí desse processo, facilitar o jogo para as pessoas. Então hoje o jogo, no meu processo aqui, faz parte da minha mentoria e tem turmas abertas. A próxima data do jogo em turma aberta, para quem quiser, vai ser no dia 29 de agosto, que é sábado. Então, as inscrições estão abertas lá para quem quiser. O link tá na minha bio. Então, já tá aí aberto e tem não só dia 29, mas tem as datas futuras também. Então, vão ser muito bem-vindos aí quem quiser participar. Realmente esse jogo, ele é muito transformador. Ele fez muita diferença na minha vida. Eu fico muito feliz aqui nessa série aqui de lives de entrevistar pessoas que passaram pelo processo aqui comigo e que realmente estão fazendo os seus propósitos acontecer, transformando vidas, né? E a gente transformando o mundo num lugar com mais propósito. Esse eu acho que é o principal objetivo e é algo que é mais gratificante dentro do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz, Camila, pelo teu processo, pela construção, pela inspiração, por você compartilhar aí toda essa tua jornada e que esse processo de transição teu sirva para inspirar aí muitas mulheres nesse processo de transição, né, que seja algo mais leve, que seja uma jornada realmente que faça a vida ter mais sentido, mais leveza, mais conexão. Uhum. Então, eu acho que fico muito orgulhosa aí de ter feito parte aí desse teu processo, dessa tua jornada. Ô, Paty, sabe que para a gente fechar, assim, há 18 anos atrás, assim, quando eu tive que refletir carreira, refletir que faculdade que eu ia fazer, assim, para mim só existia um caminho, que era a psicologia, né? E aí eu escutava as pessoas falarem assim, mas você tá louca, assim. Psicólogo tinha muito isso era muito vivo, assim, há 18 anos Uhum. atrás, né? As pessoas que escolhem psicologia é porque elas querem tratar dos seus próprios problemas, assim, psicólogo é tudo doido e tal. E eu me sabotei e não fui fazer a faculdade, mas assim, graças a Deus a vida me levou por outros caminhos que eu pude experimentar esse mundo do desenvolvimento humano, não através da psicologia, mas através de outros caminhos. Mas acho que se hoje alguém falasse assim para mim que eu sou doida, porque eu estou indo trabalhar com o desenvolvimento humano, hoje eu responderia assim, tá certo, é por Isso, isso mesmo, assim. só E que lá mesmo. atrás Que e que lá bom. atrás eu queria fazer psicologia porque eu queria curar as minhas dores, sim, é verdade, assim, eu descobri isso Isso. através de um jogo, que era isso mesmo que eu queria, assim. Então, e tá tudo bem, assim, né? E que se eu passei por tudo isso, se eu vivi essas dores, e se eu encontrei um caminho de cura, e se eu posso compartilhar isso com outras mulheres, para que o caminho delas e que a jornada delas seja mais leve, é exatamente isso que eu quero fazer, assim. E aí eu vou ter cumprido o meu papel no mundo, assim, sabe? De deixar o mundo melhor, assim. Então, sim, era por isso mesmo que eu queria Isso. fazer psicologia. Como diz o Bert Hellinger, né? Só o imperfeito pode evoluir, né? Exatamente. Então, que bom que a gente tem essa percepção, porque é uma busca de ser melhor, né? Ser uma pessoa melhor, deixar o mundo um lugar melhor, com mais sentido, com mais propósito. Então, que bom, é isso mesmo. Também, também me identifico. E acho que é isso, Paty. Acho que o Thiago perguntou aí por que só mulheres, né? Na verdade, para mim, não é um só mulheres, assim. É porque, como eu disse, assim, esse é o meu lugar de fala, assim, com muito respeito que eu tenho pelo masculino, assim, e por tudo que eu aprendi, mas eu acho que a minha maneira de contribuir é com mulheres.
Mas se ele estivesse perguntando, se a pergunta dele estiver muito relacionada com o jogo, a Paty não tem nada disso. Pode fazer o jogo Isso, do pode propósito fazer com a aqui Paty. comigo. Homens, mulheres, são todos bem-vindos. Não, assim, ó, o E Thiago falou que é isso mesmo. Então, olha, a Paty tá aí. Vai fazer o jogo com a Paty. É incrível. isso. Então, a ideia é inspirar vocês aqui nessa nossa live. Nosso tempo, né? O tempo voa, mas foi um papo muito gostoso. Eu espero que tenha inspirado vocês a se reconectarem ao propósito de forma leve, de forma profunda ao mesmo tempo, que esse é o que é o sentido, é um jogo. Então a ideia é essa, é trazer algo que faça muito sentido, que transforme, ao mesmo tempo que a gente se divirta aí na jornada, né? Acho que não precisa ser pesado, Sim. não. Precisa ser leve e sigam Mulheres em Transição, que esse projeto tá lindo. Mulheres em Transição no Instagram tá maravilhoso. Eu tô aqui fã desse trabalho e eu espero que muitas mulheres aí possam aproveitar desse teu trabalho e desejo aí muito sucesso e que essas gestações aí tragam muito orgulho, muitas bênçãos aí para muita gente. Amém. Para todas nós. Que reverbere, assim, que essa coisa boa reverbere para todos que estão assistindo a gente, para todo mundo. Que essa mensagem chegue onde tiver que chegar. Isso, e por um mundo aí com mais propósito. Tá? Então, Exatamente. beijo para vocês. Sigam aí Mulheres em Transição, Paty Calazans, estamos junto no propósito. Beijo. Beijo, pessoal.